Oi pessoal, eu sou o Vitor e hoje eu vou falar desse trabalho que é intitulado Os Impactos da Agricultura Tropical na Biodiversidade, uma meta-análise. Esse trabalho foi escrito por Joseph Oakley e Jake Bicknell. Ele é uma revisão integrativa, mas aqui eu vou falar apenas da parte meta-analítica desse trabalho. Então, para começar, a gente sabe que a biodiversidade sustenta toda a produção de alimentos e fortalece a resiliência agrícola ao fracasso das colheitas. No entanto, a gente também sabe que a expansão agrícola é o principal motor da perda da biodiversidade, especialmente nos trópicos, onde a produção agrícola está cada vez mais aumentando para atender à crescente demanda mundial por alimento. Então, tendo isso em vistas, os autores eles fizeram uma meta-análise para avaliar os impactos da agricultura tropical na diversidade animal. E aí, algumas informações gerais sobre esse trabalho é que a pergunta de trabalho deles foi qual é o efeito da agricultura na biodiversidade tropical. Eles realizaram uma busca na Web of Science e aí eles encontraram 3.900 estudos e a partir disso eles realizaram os screenings em busca de métricas diretamente relacionadas à biodiversidade. Que métricas eram essas? Riqueza, densidade ou abundância de espécies de vertebrados ou macroinvertebrados em áreas agrícolas e áreas naturais que agiram como controle. E aí, a partir das comparações par a par, os autores usaram o G de edges para calcular os tamanhos de efeito. Por fim, essa foi uma meta-análise mista, porque os autores eles utilizaram moderadores em suas análises. E aí, o que os autores viram nesse trabalho? No geral, eles viram que a expansão das culturas alimentares contribuiu para a perda da biodiversidade nas regiões tropicais. Só que esse tamanho de efeito ele variou conforme o tipo de cultura, o nível de sombreamento, o tempo de rotação, o grupo taxonômico e a região geográfica. Então, se a gente olhar aqui, a gente consegue ver que o tamanho de efeito geral, né, que é esse da linha pontilhada, ele é negativo e significativamente diferente de zero. Aí agora eu vou falar sobre cada um dos moderadores utilizado pelos autores. O primeiro é o tipo de cultura, né? E aí o que os autores viram foi que culturas como o milho, o óleo de palmeira, a cana-de-açúcar e outros tipos de cultura, e aqui está inclusa a soja, tem um efeito significativamente diferente de zero e negativo. Enquanto que culturas como o citros, o café, o cacau e a banana não apresentaram um tamanho de efeito significativo. Em relação aos níveis de sombreamento, os autores observaram que culturas sombreadas e não sombreadas tinham um tamanho de efeito significativo e negativo sobre a biodiversidade, com áreas não sombreadas tendo um efeito negativo maior do que as áreas sombreadas. Além disso, os autores viram que culturas anuais e culturas perenes apresentaram um tamanho de efeito negativo significativo sobre a biodiversidade, enquanto que tempos de rotação de cultura misto não apresentaram um efeito significativo sobre a biodiversidade. Em relação aos taxons, os autores viram que aves, herpetofauna e invertebrados mostraram tamanhos de efeitos significativamente negativos em resposta à agricultura nos trópicos, enquanto que mamíferos não apresentaram um efeito significativo. E aí, por fim, os autores eles viram que houve um efeito negativo significativo da agricultura sobre a biodiversidade em todas as regiões tropicais, com destaque para a Ásia, que apresentou o maior tamanho de efeito, o maior ou mais negativo, tamanho de efeito mais negativo sobre a biodiversidade tropical. E aí, quais são as implicações desses resultados? É que a agricultura ela tem sim um efeito negativo sobre a biodiversidade nos trópicos, sendo esse maior ou menor dependendo do tipo de cultivo e intensidade do uso da terra. E quais os problemas disso?
A região tropical é a mais biodiversa do globo, então nós devemos estar sempre buscando conservá-las. Além disso, essa região é responsável por produzir a maior parte dos alimentos para a população mundial, e a perda dos benefícios trazidos pela biodiversidade pode acabar colocando em risco a segurança alimentar mundial. E é isso, pessoal. Foi bem corrido, mas eu acho que era isso a proposta da nossa disciplina. Muito obrigado e até mais.